você é daquela pessoa que tá pensando assim, se você anda se sentindo muito cansada, talvez você tenha que ter um olhar mais profundo para sua casa. Porque o que é que gera o cansaço? Muitas vezes o que gera o cansaço, né, e o que não deixa a nossa casa saudável é o excesso de bagunça. Então é você abrir aquele armário e as roupas estarem todas assim, ou você abrir aquela gaveta e tá aquela bagunça que você não sabe nem o que tem ali. Essa bagunça, ela gera uma estagnação na nossa vida, e essa estagnação pode nos dar essa sensação de cansaço. Uma outra coisa que pode estar te deixando cansado é o excesso de elementos na sua casa. Então imagina que você chega e na decoração, né, tem muita coisa. Uma coisa que pode mexer muito nessa coisa da gente se sentir cansado, você pode acreditar, é o papel de parede que a gente vai escolher. É um papel de parede que está super na moda, é super tendência, mas é um papel de parede que pro médio e longo prazo gera um certo desconforto. Então, sempre que você vai escolher um papel de parede para decorar a sua casa, faça sempre essa reflexão. Ele é lindo, mas o que ele me transmite? Ele é conforto, né? Me transmite conforto, me transmite paz, vai me deixar aconchegado? Ou é um papel de parede mais high-tech, assim, que parece ser legal, mas no médio e longo prazo você vai enjoar, né? E aí o papel de parede é uma coisa, por exemplo, que a gente investe uma grana, então não é uma coisa que você vai trocar com tanta facilidade, porque a gente tem que investir um dinheiro. Então é importante. Eu costumo sempre sugerir assim, papéis de paredes mais ousados, mais radicais, é ideal você colocar naqueles ambientes que a gente não tem muito acesso. Por exemplo, o lavabo. Se você quer ousar e tem um lavabo, ou tem um banheiro que não é um banheiro que você usa sempre, ousa nesse banheiro, entende? Pega aquele papel de parede mais high-tech, mais maluco, mais diferentão e coloca o papel de parede ali. Porque daí você garante que não está na sua sala gerando essa estagnação. Porque a poluição visual, ela se dá pelo excesso de elementos nas paredes, excessos de objetos espalhados, por exemplo, bibelôs espalhados pela casa. Tudo isso gera um bloqueio, porque é um excesso, né? E na nossa casa, a gente precisa ter essa capacidade de poder circular, sem, por exemplo, ficar esbarrando em móveis. A gente tem que cuidar para não ter um excesso de elementos, porque a limpeza é super importante. O pó, que é uma coisa que principalmente cidade grande tem muito pó, né? Porque tem muita construção, tem poluição, então as casas realmente elas ficam com muito pó, e o pó ele gera assim uma estagnação, né? A sujeira ela gera essa estagnação e essa sensação de cansaço. Uma outra coisa que pode estar gerando esse seu cansaço, essa sensação de estagnação, são as coisas quebradas, né, na nossa casa. E coisas quebradas, eu tô falando de objetos quebrados, mas pode ser uma maçaneta quebrada, pode ser uma janela quebrada, pode ser um eletrodoméstico quebrado, ou um pé de uma mesa quebrado, né, aquelas mesas de jantar que ficam pensas, sabe? Tudo isso, tudo que tá quebrado ou que tá vazando, tudo isso pode gerar, então, um cansaço. Minha sugestão, dá uma geral na sua casa e vê o que é que você pode consertar, o que é que você pode aí organizar e arrumar para que você tenha esse alívio e consiga recuperar aí e se sentir menos cansado. Uma outra coisa que pode fazer você estar cansado é, de repente, a posição da sua cama. Se a sua cama, ela tá de frente para o banheiro, né, isso pode gerar uma certa estagnação. Porque o banheiro, ele tem uma energia, o banheiro ele é muito interessante porque ele tem duas energias, né? Porque enquanto ele é aquele lugar que a gente se limpa e que a gente manda embora tudo que não serve, né? Porque imagina assim, você chegou da rua, você vai tomar banho, dá aquela sensação de alívio, né? De limpeza. Por outro lado, é onde a gente faz as nossas necessidades e é onde está indo a sujeira. Então então é ambíguo, percebe? Porque você, enquanto você se limpa, também você tá falando da sujeira, porque é por ali que passa a sujeira.
E aí, por conta disso, se você tem uma cama que está posicionada em frente ao banheiro, isso pode estar te gerando uma sensação de cansaço, porque daí você tem uma energia passando ali que não é uma energia legal, e aí você pode estar com essa sensação de cansaço. Uma outra coisa que pode estar dando uma sensação de cansaço é se em cima da sua cama, que é um local onde a gente passa muitas horas, tiver um armário ou uma prateleira, ou se você morar num apartamento e em cima tiver uma piscina, tudo isso é como se tivesse um peso te comprimindo, sabe? É uma sensação de peso comprimindo. E é por isso então que você pode estar se sentindo cansado. Minha sugestão é, se você puder, não tenha nada em cima da sua cama, especialmente da cabeça, porque é como se estivesse comprimindo a sua cabeça. Ou nos pés, né? Na verdade, não deveria ter nada em cima da nossa cabeça quando a gente está dormindo, ou do nosso corpo, porque é como se aquilo que está em cima estivesse comprimindo. E se tiver uma casa de 2 andares que a piscina fique em cima, às vezes o peso da piscina, o fato da piscina estar em cima e ter a água, gera esse peso, e aí isso pode estar gerando essa sensação de cansaço, de desgaste, de estagnação. Uma coisa também que pode estagnar muito é... Hoje a gente às vezes mora em lugares pequenos e a gente tem muitas coisas e a gente precisa arrumar alternativas para guardar as coisas. E uma coisa que a gente usa muito é cama-baú. E na cama-baú a gente costuma guardar coisas. E os sapatos, coisas de trabalho, tudo isso produz uma energia, uma intensidade. Então imagina assim, ó, o sapato você usa para andar na rua. Aí toda a sujeira da rua, toda a movimentação, a energia da rua vai ficando ali impregnada no sapato. Quando você chega em casa e coloca o sapato na parte baú da sua cama e deita em cima, toda essa energia que tá ali, ela passa para você. E isso pode sim comprometer o seu descanso e você pode sim estar se sentindo cansada por causa disso. Me perguntaram se a falta de iluminação em casa, ela pode gerar um certo cansaço. Na verdade, a gente tem o que a gente chama de ciclo circadiano, né? O nosso organismo, ele está acostumado a seguir esse ciclo circadiano. O que é esse ciclo circadiano? Você tem o horário que o sol nasce, e aí ele vai ficando até o momento que ele se põe. E aí a luz, a intensidade da luz e a claridade do dia vai seguindo o que a gente chama desse ciclo circadiano. Então a gente deveria estar seguindo este ciclo circadiano. Então, por exemplo, ao meio-dia eu estou em casa trabalhando, eu estou no escritório com pouca luz, né, com pouca iluminação, o que isso pode gerar? Pode fazer com que eu sinta um certo cansaço, com que eu perca a produtividade. Então o ideal é que neste momento, que é o pico do sol, eu tenha então uma iluminação que esteja de acordo com a intensidade da luz do sol, porque daí eu vou manter a minha produtividade. E à noite, por exemplo, que já é o momento do descanso e é a hora de eu dormir, essa intensidade da luz, ela deveria diminuir. Então eu deveria ficar com luzes mais fracas, até para eu me acostumar e indo me acalmar, para eu mostrar para o meu organismo que está chegando a hora de eu dormir. E isso vai impactar radicalmente a minha qualidade do sono. Falar sobre coisas sem uso em casa. Coisa sem uso em casa não funciona. Se a coisa tá lá, tá sem uso, então é porque significa que você não precisa mais dela. Então manda embora. As coisas na sua casa, elas devem ter uso, inclusive os ambientes. Você sabe que quando eu era pequena, eu morava numa casa linda. E a minha mãe tinha uma mania de falar que a sala de visita, né, que a sala, ela era para as visitas. Então a gente não podia usar. E a sala era incrível, era super legal, era uma casa bacana. E a gente não podia usar a sala e era uma frustração, porque a gente só podia usar quando a visita vinha. E eu te pergunto, quando é que essa visita vinha? Uma vez por ano? 2 vezes por ano? Então realmente foi um desperdício a gente viver naquela casa e não aproveitar aquela sala do jeito que poderia. E eu tô falando isso por quê? Porque na nossa casa a gente deveria usar todos os ambientes, né? Se os ambientes eles estão lá, eles deveriam ser usados. Se você não está usando o ambiente, tem alguma coisa nesse ambiente que não está sendo convidativo. Ou você está muito rígido, igual a minha mãe, lá atrás, que não deixava a gente usar, porque encasquetou que a gente só podia usar quando tinha visita,
ou é porque tem alguma coisa ali que está em desarmonia e que não está convidativa. E aí o que precisa fazer? Precisa cuidar da saúde daquele ambiente, que pode ser a decoração, pode ser a questão da organização ou da falta de organização, mas tudo dentro da nossa casa, todos os ambientes na nossa casa, eles deveriam ser ambientes para a gente usar sem dó, aproveitar, até porque a vida é hoje, né? E não é só para visita, a nossa casa é pra gente e não para visita. E uma outra coisa isso acontece com os ambientes, né? E com o mobiliário, mas também acontece com os nossos pertences, porque às vezes você tem lá uma vitrola que tá lá, que você acha lindo, mas você não usa, né? Ou, sei lá, um computador, ou um secador, ou qualquer coisa. Então, as coisas que a gente tem, a gente deveria usar. Se elas não estão sendo usadas, elas estão ali paradas. E aí, essa energia do parar é energia de coisa morta, coisa inútil, coisa que não tá com vida. E aí fica isso na nossa casa. E imagina que uma casa com muitas coisas que não são usadas. São vários pontinhos de energia morta. E aí, o que isso acontece? Isso impacta na saúde da nossa casa. Impactando na saúde da nossa casa, impacta na gente. Impacta na nossa vontade de fazer as coisas, né? Na nossa disposição, na nossa alegria de viver.